Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe e nos proteja. Eu trouxe para a nossa reflexão, nesta manhã de domingo, um tema que é, como nós sabemos, muito recorrente, não só na doutrina espírita, como, de resto, em todas as religiões. Não há religião, não há doutrina religiosa que não o tenha sob constante interesse. Até porque esse conceito, Deus, sobre esse conceito, concentram-se, estendem-se todos os princípios de todas as religiões. Na doutrina espírita, em especial, é um tema de tão singular importância, é um tema tão grave, que Kardec, no seu primeiro livro, na primeira pergunta, ele toca nesse assunto. O primeiro livro de Kardec, como sabemos, é o Livro dos Espíritos, escrito em 1857. E nesse seu primeiro livro, na sua primeira questão, ele indaga: que é Deus? E isto, de certo modo, mostra para nós, espíritas, a importância que a doutrina dá a esse conceito. Paradoxalmente, porém, estranhamente, porém, não obstante, faça parte, integre os interesses e revista os princípios religiosos de todas as doutrinas, é um conceito polêmico. De certo modo, cada doutrina, a seu modo, à sua maneira, à sua forma, aos seus moldes, dá uma interpretação a Deus e busca um particular entendimento da criação do universo, da sua obra e da justiça aqui entre nós. O Espiritismo tem uma forma muito peculiar, muito lúcida, uma forma muito lógica, uma forma que busca muito a razão daqueles que se interessam por esse tema, como nós vamos ver. Aqui há um pensamento de um físico, de um cosmólogo, de um físico nuclear e estudioso que percorre o mundo, com uma afirmativa que cada vez mais se torna verdadeira. Diz Amit Goswami, esse físico fabuloso indiano, que no começo do milênio, esse milênio que nós estamos, Deus, que até então era e é objeto das religiões, vai passar a integrar os interesses das ciências. Ele disse o começo do milênio, e a gente compreende que isso pode demorar algumas décadas, quem sabe um século. O milênio são 1000 anos, né? Mas a gente vê que isso é verdade, especialmente sob a ética espírita. Para começar a nossa divagação sobre esse tema, há uma frase, ora atribuída a Santo Agostinho, ora atribuída a São Francisco, que tem mais ou menos o seguinte teor: os seus apóstolos, os seus discípulos, os seus aprendizes, os seus orientandos teriam chegado até Santo Agostinho e perguntado o que é Deus, e ele tem uma resposta clássica e que bem reflete a dificuldade que nós seres humanos temos para compreender Deus, o conceito de Deus na sua magnitude. Ele dizia assim: se não me pergunta, eu sei; se pergunta, eu não sei mais. É bem exatamente o que nós sentimos, né? Existem alguns conceitos que, mais ou menos assimilados, nós compreendemos, percebemos, temos uma dimensão do significado daquele conceito. Até que nos perguntem, quando nos pedem para nos expressarmos, para idealizarmos esse conceito, a gente não sabe mais. Deus é mais ou menos isso. Quando não me perguntam, eu sei. Agora, se me pedem o que é, não sei mais. É um sentimento bem próprio daquilo que nós sentimos como seres humanos. Essa frase, a respeito desse conceito do Criador de Deus, é atribuída a um grego filósofo, Epíteto.
Eu acho uma frase admirável e que expressa na sua totalidade o que nós espíritas devemos pensar acerca do Criador. Na nossa limitação, na nossa pequenez, na nossa condição de criaturas, aprendizes, incipientes, nesse universo infindo, como é que nós poderíamos compreender, ou mais gravemente ainda, explicar a natureza da divindade? Seria como esperar de uma criança, em tenra idade, que ela explicasse, compreendesse, explanasse, explicitasse os conceitos que os adultos têm no seu tirocínio, no seu dia a dia. É impossível pedir para que uma criança compreenda os mecanismos das leis humanas, com as suas dificuldades, com os seus embrólios. Ele diz isso. Se eu pudesse definir Deus, dizia esse grego, se eu pudesse dizer quem é Deus, de duas uma, ou eu também seria Deus, é evidente. Se nós, na nossa pequenez, com as nossas limitações, pudéssemos definir, dizer, explicitar quem é Deus, então nós também seríamos Deus, tão grande quanto Ele. Agora, se eu não sou Deus e posso defini-lo, então Ele também não é. É uma coisa fantástica. Se eu posso dizer quem é Deus, então eu sou tão grande quanto Deus. Agora, se eu não sou tão grande quanto Deus, e mesmo assim posso definir quem é Deus, então Deus não é, ou não é tão grande quanto eu pressuponho. Isso significa, isso conduz, esse texto, essa frase desse grego filósofo, mais ou menos conduz a gente para o conteúdo, nos leva para o conteúdo da questão número 14 de O Livro dos Espíritos, conforme nós vamos ver daqui a pouco. E aqui há uma anedota, mas é um caso verídico real. Sempre que eu estou estudando e comentando esse tema, eu gosto de trazê-la à baila. É uma passagem. Pedro Bloch, já desencarnado, foi um grande escritor, um médico, pediatra, autor das Mãos de Eurídice, um monólogo que percorreu o mundo. Ele não era brasileiro, mas ele se naturalizou brasileiro. E ele tem vários livros nos quais ele narra a experiência, a vivência que ele teve com crianças dentro do seu consultório. Um dos livros, cujo nome está aqui, Essas Crianças de Hoje, é extraordinário. E nesse livro ele conta várias passagens, vários episódios, buscando entender o pensamento da criança com relação ao Criador. Essa frase é assim: a criança chega do catecismo até o pai, que lia jornal num domingo, puxa o jornal das mãos do pai e diz: pai, é verdade que Deus criou tudo? O pai, naturalmente, pouco avesso a essa conversa, e a fim de se desvencilhar do interesse do garoto, fala: sim, Deus criou tudo. Aí o garoto, inconformado, puxa o jornal outra vez e fala: pai, mas até o diabo. Até o diabo. Aí o pai, meio que perplexo, atônito e também sem querer tocar adiante essa conversa, para se desvencilhar de vez, falou: até o diabo. Deus criou tudo, criou até o diabo. O garotinho, de idade, enfim, uma criança incipiente, 7, 8 anos, bota as mãozinhas nas cadeiras e diz assim: pai, mas que burrada que ele fez, hein? É um pensamento lógico, e que deveria ser sistêmico nas religiões de modo geral, e não é, infelizmente. Mas esse é o pensamento de uma alma pura, e que traduz a ideia espírita, segundo a qual Deus, o Criador do universo, não criou seres perdidos. No conceito, no vocabulário, no dicionário espírita, a visão é de que não existe a palavra salvação, porque não existe a palavra condenação. Na visão espírita, nenhuma alma se perde, sob pena de nós entendemos que Deus falhou. Mas quem falha somos nós, nas nossas obras, nos nossos ofícios. Eu vou em casa, escrevo um texto, um trabalho, puxo uma planta, recolho uma coisa, conserto, de repente olho para aquilo e falo: não ficou bom, e jogo fora. Eu faço, Deus não. Na nossa concepção da onipresença, onisciência, da sabedoria, da capacidade máximas, nós não podemos compreender que Deus cria um ser, uma criatura, e logo adiante, mais adiante, séculos a fim, descubra que é uma criança, que é uma criatura perdida, um satanás, um diabo, sei lá o quê. Na visão espírita não existe. Existem espíritos renitentes, existem espíritos momentaneamente perdidos, absorvidos pela maldade que cultivam. Mas na visão da visão espírita, mais cedo ou mais tarde, sob o guante, sob o aprendizado, e se necessário, sob a dor de reencarnações sucessivas, ele se volta ao Criador e toca a vida adiante. É assim que é a visão espírita.
Mas Kardec, com a lucidez que lhe era peculiar, com a lucidez que ele detinha como pesquisador, estudioso, pedagogo, cientista, na primeira questão, como eu me referi, do Livro dos Espíritos, ele indaga, ele pergunta, ele questiona: o que é Deus? Primeira pergunta. Os Espíritos até respondem, en passant, de passagem, sem muito interesse em desvencilhar essa coisa tão intrincada. E eles respondem: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E chega! Eles não disseram isso para Kardec, mas como diz, olha, inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. E tá bom demais, não vá adiante. Aí você fala, uma coisa maluca? Isso é pedagogo? É pedagogo, a gente faz isso diariamente e deve fazer assim com os limites das pessoas que não têm ainda, que estão presas às suas limitações e insuficiência. Imagine se você fosse explicar para uma criança de 3, 4 anos, 5 anos, o mecanismo, o desenvolvimento, os interesses que são gerados dentro da sua casa, as complexidades das relações de pais, irmãos, filhos, negócios, gestão. A criança está limitada àquela compreensão. Eu sempre me lembro, nunca me esqueço, de um episódio com a minha filha mais velha, que tinha então 5 anos, no banco comigo. Ela falou: pai, eu quero que você compre aquele presente que a gente viu outro dia para mim. Eu falei: filha, eu não vou comprar. O papai não vai porque eu não posso, não tenho dinheiro e não vou comprar. Ela diz assim: pai, você vai comprar porque você tem dinheiro. Eu falei: não tenho, filha. Nós estávamos na fila do banco, lá no, onde era o Banespa, ainda lá no Ibiúso. Ela falou assim: pai, dê um cheque. Como é que uma criança de 5 anos entenderia esse mecanismo? O dinheiro é virtual. Eu dou um papel, o dinheiro vem, o papel está no meu bolso. Mas eu não disse para ela: filha, isso é um mistério. Não, mistério é coisa nenhuma. Daqui a pouco você vai empreender, você vai compreender o que é como é que se passa essa relação. Quando os espíritos disseram ao Kardec: isso é um mistério. Não, nunca disseram isso é um mistério. Não. Nas primeiras 14 questões que Kardec levantou, todas elas são eivadas dessa sabedoria. Há um momento exato para compreender o Criador na sua exata dimensão. Agora não, crianças espirituais, incipientes, ignorantes no sentido lato do termo, que ainda somos. E os espíritos respondem: é isso. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas Kardec persiste. E nas perguntas subsequentes, até a 14ª pergunta, ele volta a indagar. Numa delas, em especial na 10ª questão do Livro dos Espíritos, ele pergunta, o Livro dos Espíritos, esse é um livro que a gente precisa ter, não há como fugir da leitura sistemática, constante, diária, se possível, de um livro como esse. Kardec pergunta: será que o ser humano, Kardec perguntou, será que um dia nós humanos vamos compreender a natureza íntima de Deus? Eles disseram: não. Por enquanto, não. Por enquanto, não. E por que não? E eles disseram ao Kardec: falta ao homem um sentido. Só isso. Um sentido que ele ainda vai desabrochar. Um sentido que ele vai desenvolver. Isso é muito mais complexo do que eu imagino, do que nós talvez imaginemos. Essa coisa de faltar um sentido. É mais ou menos, se mal comparado, ao sentido que falta para uma criança compreender os interesses de um adulto. Para um ser que vivesse num mundo de dimensões limitadas, como o nosso, tridimensional, a percepção que nós não temos para aqueles que vivem num mundo de maior dimensão, de tetradimensional, quinta, sexta, sétima, n-dimensional. É mais ou menos isso. Falta-nos uma dimensão, mas Kardec não para. E na questão 14, ele pergunta: seria Deus, então, conforme os sistemas humanos acreditam, um ser distinto, resultado de todas as forças, na chamada visão panteísta, de todas as inteligências? E os espíritos falam: pare, disseram a Kardec, pare, Deus existe e isso é essencial. Mas não pararam eles não, eles foram adiante. Deus existe, disseram a Kardec, disso não podereis duvidar, e isso é o essencial. Acreditai no que vos digo e não queirais ir além, disseram eles. Não vos percais nesse labirinto, de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores,
mas talvez, e certamente, um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber quando na realidade nada saberíeis. Deixai, pois, olha que frase fantástica, deixai, pois, de lado todos esses sistemas, tendes de vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente, mais intimamente. Isso sim, vos seria mais útil do que penetrar o que, por enquanto, é impenetrável. Essa é a visão espírita. Nenhuma religião é tão deísta quanto o Espiritismo. Todos, o Espiritismo tem Deus como Criador do universo. Mas tem esse entendimento. Entendimento segundo o qual a nossa percepção está ainda a anos-luzes, séculos e séculos de distância do que é o Criador. E quando eles dizem, vos tornaríeis um pouco mais orgulhosos, não é só no sentido daqueles que acreditam, que creem, mas também dos que não creem. A título de exemplo, eu trouxe aqui duas personalidades, uma delas desencarnadas, um matemático, Bertrand Russell. Esse matemático, Bertrand Russell, americano, foi tido como um dos paladinos da justiça, um homem probo, digno, justo, nobre, um grande educador, morreu na miséria com a esposa, criando escolas para as pessoas pobres. Era uma criatura admirável, criador da teoria dos conjuntos, da lógica matemática, Bertrand Russell. Pois ele escreveu um livro que se intitulava Por que não sou cristão? E lá nesse livro, ele argumenta ou contra-argumenta com todos os pensamentos religiosos em prol da nulidade, em prol da não existência de Deus. Quando eu vi esse livro, eu falei, meu Deus, e eu que por ofício, como matemático, 40 anos e 50 anos de matemática, gostava, entendi, li e usei muito as teorias de livros, falei, eu quero ler esse livro, porque um homem desse, uma sabedoria dessa, um cientista desse, proclamar, por que ele não é cristão? Eu quero saber por que ele não é cristão. Quem sabe eu também não seja, então. Vou ver. Aliás, quem me passou esse livro foi um amigo nosso, um professor admirável, pelo qual eu tinha e tenho grande admiração. E ele, me sabendo espírita, falou assim, Eurípides, você sabia que Bertrand Russell escreveu um livro chamado Por que não sou cristão? Eu falei, não sabia e não acredito. Ele falou, é verdade. E me emprestou o exemplar dele, eu li. Aí eu fico pensando como é que Deus é generoso com a gente mais pobre e mais ignorante, pessoas como eu. Porque eu li o livro e à luz do entendimento, da compreensão espírita, na minha pequenez e ignorância, que eu não escondo e nem ignoro, eu refutei todos os argumentos dele. Falei, meu Deus, como é que pode um sujeito como esse, um cientista fabuloso, um gênio da humanidade, um homem que marcou o seu nome, a sua colaboração, o seu trabalho nos anais da literatura científica universal, pode não saber de um princípio como esse? Porque ele não teve tirocínio, porque ele não teve iniciativa, porque ninguém encostou nele e disse, olha, existe uma teoria aí, chamada teoria espírita, segundo a qual esses princípios os quais você refuta, tem um entendimento natural. Por exemplo, em alguns trechos do livro ele falava assim, como é que pode o espírito, o ser humano morrer e acordar do outro lado com consciência? Ele dizia, isso é impossível, porque os canais da inteligência, do cérebro, do pensamento, escorrem, feito canais de leite, por dentro do cérebro físico, e uma vez morto o corpo, morrem, deletam-se, vão à terra e com ela sucumbem todos os nossos neurônios, acabam. Meu Deus, ninguém disse a essa criatura que existe a teoria espírita, fundamentada cada vez mais no conhecimento científico, da existência de um corpo astral, na visão espírita, de um perispírito, que é o corpo matriz, que é o corpo real, que dá forma para esse corpo físico, e esse subsiste, persiste e continua do lado de lá. Se ele não aceitar é uma coisa, mas ele ignorar é outra. Quer dizer, é um cientista que nem sequer suspeitava, porque ele não toca nesse livro, nessa ideia do perispírito. Bem, enfim, outra pessoa admirável, um dos grandes cientistas da modernidade, um best-seller, faz dos seus livros best-seller, todos eles best-seller, todos que ele escreve. Ele se chama Richard Dawkins, é um camarada vivo, é um pesquisador da cidade de Oxford, na Inglaterra, da Universidade de Oxford. Entre vários livros que ele escreveu um chamado Deus, um delírio. Ou seja, quem crê em Deus está delirando, igual a minha netinha fala para mim, vovô, você, ó, Deus, um delírio.
Eu falei, meu Deus, um monstro desse, eu não sou da zoologia, da minha área é exatas, mas um cara desse, um monstro desse, eu quero saber o que ele está... Um livro de 400 páginas. Eu consegui o livro. Aliás, os dois, para quem tiver internet, pode localizá-los gratuitamente na internet. Mas esse eu comprei. Eu tenho os dois. Esse aqui eu comprei. E quando eu abri o livro, Deus no Delírio, desse famoso Richard Dawkins, nos preâmbulos, na introdução do livro, na verdade, numa das orelhas do livro, ele escreve: este livro é dedicado aos religiosos de um modo geral. E aquele que o ler, sendo religioso, ao final do livro se tornará ateu. Eu falei, poxa vida, quero ler esse livro. Quero ler esse miserável esse livro. Não é possível que eu estou perdendo essa coisa. Quem o lê até o fim, sendo religioso, vai se tornar ateu. Gente, o livro é barra. Para que nós, muita gente aqui eu creio que já o leu, para que nós tenhamos uma ideia do que esse camarada escreve, assim como o outro, ele apanha todas as chamadas provas científicas e filosóficas e religiosas da existência de Deus e as refuta uma a uma. Inclusive alguns princípios e atributos divinos que se chocam, que são inconsistentes um em relação ao outro. O homem barra, mas não resiste à argumentação kardeciana. E eu falo, eu até andei escrevendo sobre isso, publiquei alguma coisa. Como é que nós somos privilegiados? Certos ou errados, ele ou nós, não interessa. O fato é que nós temos a argumentação, baseado naquilo que nós cremos o correto, que contraria o seu livro, mas o livro é pesadíssimo. O livro virou uma coqueluche entre os universitários, jovens que vão para as universidades. Essa foi uma das razões que me fez ler o livro. Eu certa feita, fazia uma palestra em Assis, 200 quilômetros daqui, e falava para um grupo de jovens e pais, e espíritas, e falava sobre esse livro, dos riscos, dos gravames, de a gente não ter a sustentação espírita para nos advertir, para advertir os filhos, para torná-los mais incrédulos. Nem tudo que se proclama como científico, como verdade científica, é verdadeiro, é a visão de um cientista. E eu falava sobre o livro, uma senhora no meio da plateia da plenária, se levantou, uma senhora de uns 70 anos, e disse, professor, o senhor me permite interrompê-lo um minuto? Eu falei, claro, fica à vontade. E ela disse, olha, o senhor está falando nesse livro, nesse autor, eu sou de São José do Rio Preto, eu estava em Assis, conheço o senhor fez uma palestra já no Kardec e tal, e meu neto acabou de entrar na universidade, não sei que cidade, se em Rio Preto ou não, frequentador assíduo da mocidade do Kardec, meu neto, eu, minha filha e meu neto, éramos, e ele, até os 16 anos, 17, frequentador assíduo, entrou na universidade, conheceu o livro, tornou-se ateu, nunca mais voltou ao centro espírita. Veja que coisa, que perigo, né? Perigo que eu falo, não é de as pessoas mudarem seus credos, até porque a religião não significa quase nada na ordem das nossas necessidades. O que significa são os valores, que nós podemos tê-los independentemente das religiões, católico, protestante, ateu, evangélico, ateu inclusive. O que importa não são os valores, o sentido do caráter, o sentido da dignidade, do respeito à natureza, aos seres, aos humanos, aos animais, enfim. Mas o que eu quero dizer, os riscos de a gente, com conhecimento incipiente, render-se, se deixar derrotar por argumentos que a doutrina espírita conhece e refuta. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, como disseram os espíritos da Kardec, essa ideia de conhecer Deus pelas metades, como somos ainda de conhecimento incipiente, é muito perigosa, porque nos faz pensar que sabemos o que na verdade ignoramos, seja a favor, seja contra. Às vezes, a fé exagerada também é ruim, tanto quanto a falta de fé, porque a pessoa, quando tem uma fé irraciocinada, uma fé pouco racional, uma fé pouco razoável, ou razoada, ela acaba se prejudicando, colocando nas costas de benfeitores, de anjos guardiães, de protetores, de Deus, as suas necessidades, os seus deveres, enfim, não é legal. É preciso saber que não somos fantoches nas mãos de Deus, somos seres de vontade, de princípios. Mas aí quando a pessoa acredita demais, acredita muito de anjo da guarda, acredita mais no passe do que na reforma, acredita mais, também não é bom. É preciso conciliar conhecimento com comportamento, conhecimento com valores. De maneira que
é importante que os nossos filhos, netos, os nossos familiares, tenham uma noção, ainda que mínima, estou procurando um relógio, está lá, mínima do pensamento espírita, para que possamos confrontar aquilo que chega de fora com aquilo que nós temos. Os meus filhos foram, meu filho e minha esposa, nós temos 3 filhos, foram criados, como a maioria das pessoas criam seus filhos, os espíritas, dentro da doutrina espírita. E eles, como é natural hoje em dia, a vida é muito corrida, hoje já são profissionais, lecionam na universidade, correm para aqui, correm para lá, e vão para o exterior. Então eles frequentam relativamente pouco a doutrina, como eu acho que acontece, como eu vejo acontecer com os amigos meus. Não obstante, têm plantados, sedimentados, na formatação dos seus caracteres, da índole de cada um, o pensamento espírita. O que é certo, o que é errado, na visão espírita. Isso é o bastante. Dali por diante, conforme a vida vai lhes ensejando a oportunidade, vão frequentando, vão tocando, sempre que podem procuram o centro, são pessoas críticas, sabem às portas de um centro, avaliar se é um centro bem orientado, se não é bem orientado, sabem o que ler, sabem fazer críticas, enfim, é isso que nós temos que, na verdade, tentar fazer, com que os nossos entes familiares, de modo geral, dentro da casa espírita, possam assimilar o pensamento espírita, ainda que não se tornem espíritas, mas que pelo menos conheçam o pensamento espírita. Isso é tão verdade que o espiritismo não faz proselitismo, o espiritismo não faz propaganda de si mesmo, ao espiritismo não interessa que A ou B sejam espíritas, de modo nenhum. Ao espiritismo não interessa que ninguém seja espírita, ao espiritismo interessa proclamar as verdades que chegaram até a doutrina por meio de Kardec, e as pessoas, com base nesse conhecimento, deem rumo, deem sentido, deem direção às suas vidas. Espíritas, protestantes, evangélicos, ateus, isso não importa. Importa esse sentido que o espiritismo dá, e todas as religiões têm, o sentido da espiritualização do ser humano. É claro que o espiritismo advoga esse pensamento com mais riqueza, num certo sentido, porque o espiritismo advoga a ideia da espiritualização com argumentos, com instruções que as outras religiões não advogam. A teoria da reencarnação, a multiplicidade dos mundos habitados, a lei de causa e efeito, o perispírito, a lei de ação e reação. Isso facilita. De maneira que essa ideia de que a gente pode compreender Deus na sua amplidão é muito ruim, porque nos faz conceber Deus numa visão bastante antropomórfica, ou seja, numa visão humana. Nós somos tão pobres no nosso entendimento, tão simples, que na nossa visão Deus tem a forma humana. Quem é que de Deus tem alguma forma? Muito menos a humana. Nós somos tão principiantes, tão ignorantes no sentido lato do termo, que nosso Deus inclusive é homem. Machista, né? Não podia ser uma mulher? Não, não é, é homem. E mais, e como ele é soberanamente bom, justo, onisciente, onipresente, vivido, experiente, ele é velho. Olha cada visão, porque na nossa visão, as pessoas velhas, vividas, inclusive o nosso Deus, na visão de Jeová, é barbudo, e a barba branca, para dizer que ele viveu muito. Usa óculos, tem vista cansada. Olha cada maluquice. É uma visão antropomórfica. E os atributos de Deus, quais são? Ele é o nosso Criador do universo. Como é que será ele? Ah, bom, peraí, vamos ver como é que vai ser. Ah, bom, mas que atributos que nós conhecemos para passar ao nosso Deus? Assim, nós vamos pegar os nossos atributos, os que nós conhecemos, e vamos quintessenciá-los, elevá-los ao máximo das dimensões possíveis. Então, por exemplo, os atributos dos seres humanos são a bondade. Ah, então Deus tem que ser bom. Não, mas bons são os homens. Deus é o mais bom. Ou seja, Deus é infinitamente bom. Ah, outro atributo humano, deixa eu ver. A inteligência. O ser humano é inteligente. Ah, Deus vai ser inteligente. Bom, mas inteligente por inteligente? Não, Deus é o mais inteligente. É o Criador Supremo do Universo. Ah, Mas que maluquice é essa? Quem é que diz que Deus só tem as nossas virtudes? Escapam da nossa percepção virtudes que a gente nem imagina, nem cogita. Para os indígenas, para os primitivos, para as criaturas primitivas do início da civilização da Terra, o Deus deles, guardadas as proporções, e é meio paradoxal, porque hoje nós temos a ciência e a tecnologia avançadíssima. Aquele povo rude, de 4, 5, 10 mil anos atrás, eles também tinham seus deuses, só que tinham os seus deuses com os atributos que lhes eram favoráveis. Os indígenas,
acreditavam na força, na necessidade de exterminar o inimigo. Então eram criaturas que tinham Deus para tudo. Tinham Deus da plantação, o Deus da lavoura, o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus... Tinha Deus para tudo, Deus trovão, Deus da sabedoria, Deus da beleza. Nós mudamos muito pouco, né? Muito pouco. Quem é que disse que esses atributos são os atributos? Isso é tão complicado que é um clichê espiritual que nós carregamos, inclusive nos espíritas. É sabido que em alguns centros espíritas existem as figuras dos espíritos, dos médiuns, curadores, instruídos por espíritos benfeitores que curam as pessoas. E para que o espírito fira, atinja, alcance a nossa fé, esses espíritos costumam buscar imagens que tiveram no pretérito, preto velho, ou indígenas, como lá os americanos têm lá os xamãs, para com isso nos fazer mais crentes, mas é um risco, é ruim. O melhor é centrar na razão, no sentido, no conhecimento, na orientação espírita. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu estava em São Paulo com o Divaldo Franco, e eu fui com ele a um centro espírita. Ele estava como eu. Ele estava atacado da hérnia de disco, eu também estava com a minha, e ele disse, olha, eu vou no centro espírita, ao centro espírita tal, em São Paulo, no bairro tal, cujo médium, que aliás atendi em Ribeirão também, e eu vou passar por uma cirurgia espiritual. Você não quer ir? Eu falei, eu também tenho esse raio dessa hérnia, eu vou também. E fomos, só que o médium e o espírito só atenderam a ele aquele dia. Mas eu nunca me esqueço que nós estávamos numa antessala como essa aqui, e o médium lá no fundo, e o Divaldo aqui do meu lado sentado, e o espírito orando e tal. Aí, de repente, alguém pediu para o Divaldo entrar, o Divaldo foi lá no fundo, deve ter passado por essa cirurgia espiritual. Aí, Divaldo vem, se senta, eu falei, como foi, Di? Ele falou, foi legal, foi ótimo, depois eu te conto. Aí o médium veio, o médium saiu de trás da parede e veio. O médium estava, como se dizia antigamente, tomado, né? O médium estava sob a ação do espírito. Então o médium veio vindo, antes que ele apontasse na porta, eu escutava um barulho assim. O que será que é isso? Falavam tanto em espíritos batedores, será que é um tal de um espírito batedor? De repente a porta abriu e vi um médium arcado assim, coluna bem assim, e com um cajado, era o cajado que ele tinha. A hora que eu vi o cara daquele jeito, eu falei, esse cara vai curar minha coluna? Não vai. O médium, para passar a imagem de que o espírito era um jeito vivido, sofrido, que conhecia as dores e os abscessos da natureza humana, ele também mostrou-se arquejado, apoiado num cajado, para dizer que ele também era sofredor. A gente chama isso de bengalas que buscam a credulidade das pessoas. É melhor não. É melhor buscar o entendimento, a razão, o raciocínio, o tirocínio, do que essas imagens. A visão espírita é muito clara. Não adianta nós concebermos o nosso Deus, idealizá-lo ao nosso modo, porque a gente vai se dar mal. Divaldo fazia uma palestra na Inglaterra, em Londres, e falava sobre Deus. Ao final da palestra, um pastor de uma determinada religião que assistia a palestra, e o pessoal lá é bastante eclético, assistem as palestras um dos outros, Divaldo desceu da tribuna, esse pastor chegou até Divaldo e falou assim, Divaldo, eu tinha uma dúvida, e tenho uma dúvida, e gostaria de tirar, de dissipar essa dúvida com você. Os espíritas acreditam que quando se desencarnar, eles vão ver Deus? Eles vão... Porque a visão das religiões de um modo geral é que os justos vão ver Deus face a face. Lá no Velho Testamento, Moisés, segundo o Velho Testamento, Moisés conversou com Deus na hora do monte dele recebeu os mandamentos. Monte o quê mesmo? Sinai. Ele esteve com Deus face a face. Na doutrina espírita, não obstante a Bíblia, o Velho Testamento seja um livro sagrado, abençoado, que teve o princípio da deificação do ser humano, tem um valor extraordinário, é considerada pela doutrina espírita a primeira grande revelação ao ser humano. Não obstante tudo isso, na visão espírita, quem esteve com Moisés ou quem esteve com os apóstolos eram espíritos muito elevados, superiores, mas não necessariamente Deus. Porém, com conhecimento miúdo, ainda incipiente, Moisés e os seus seguidores achavam que estavam falando ou lidando com o próprio Deus. Não era, certamente não. Possivelmente não, certamente não. Mas esse pastor chegou para o Divaldo e perguntou, chegou até ele e perguntou, como é que... Aí Divaldo falou, olha,
na nossa visão se passa assim, assim, enfim, a evolução, nós não estamos aptos a compreender essa dimensão toda da grandeza divina e tal. Aí o pastor falou assim, nós não. Nós acreditamos que quando a gente morrer, eu quase falei desencarnar, o pastor não faz desencarnar. Desencarnar fala nós. Nós falamos desencarnar. Essa filha mais velha minha, quando ela era nova, foi uma aluna minha, na minha casa, da minha esposa, conversar conosco por alguma razão lá. Nisso, ela estava sentada na nossa sala e tinha uma janela atrás dela, dessa amiga, dessa aluna. E um cão que nós tínhamos, um cão pastor policial muito bonito, subiu com as patas na janela e ficou arfando. Ela levou um susto e falou assim, é o Poti? A aluna perguntou, porque ela conhecia, é o Poti? Aí essa filha nossa tinha uns 4 anos, falou, não, esse não é o Poti não, esse é o Brick, o Poti desencarnou. Ela, o quê? Não, eu falei, não, esquece. Quer dizer, a cabecinha dela, o cachorro desencarna também, não é só a gente. E o que será que eu estava falando mesmo? Do pastor. Uns 4 ou 5 ainda estão conseguindo prestar atenção, eu vou parar já. O pastor falou assim, nós acreditamos que quando nós morrermos, não desencarnar, né? Quando nós morrermos, nós vamos, os justos, os probos, os dignos, vamos nos sentar à direita do Criador, à direita de Deus. Divaldo, como é um bandido, não perde a chance de fazer um xiste, brincou com ele, à direita de Deus? À direita de Deus. Está lá, expresso o sentido no Velho Testamento. Aí Divaldo falou, olha, se você falasse que ainda vocês fossem sentar ao redor, porque afinal, nesses últimos 10.000 anos, tanta gente boa, tanta gente íntegra, tanto espírito bom está morrendo, desencarnando, que essa fila à direita de Deus está para lá de Plutão, de maneira que se você for desencarnar esses dias, você leva um binóculo, porque você vai ver de novo, falou, olá Deus, e Deus, olá fulano, porque está muito longe, a fila é muito comprida. É uma concepção ingênua, não obstante, sem maldade, intrinsecamente não há um erro, mas uma visão ingênua, sentar à direita de Deus. Nós não vamos sentar nem à direita nem à esquerda, muito menos sentar. Muitos de nós vão voltar no balanço da vida e retomar, graças a Deus é assim, e tocar, e continuar, e progredir, e crescer. Muito bem, aqui algumas frases que eu vou saltar, grande parte delas, mas a respeito da ideia de Deus, do Criador, Kardec tem algumas frases expressas em livros como o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma delas ele fala assim, numa delas, fé verdadeiramente inabalável, que não rui, que não trinca, que não choca, só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. A fé verdadeira é essa, que pode encarar a razão. Infelizmente, a fé de hoje, a fé de sempre, a fé humana, ela titubeia, ela fraqueja quando tem que encarar a razão. A gente vê as religiões de um modo geral tendo dificuldade para encarar, por exemplo, os sucessos, os avanços, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. As células tronco. Há benefício maior do que esse que Deus põe na Terra, em benefício da saúde das pessoas, do que a possibilidade das cirurgias com células tronco, embora ainda num estágio iniciante? É uma bênção de Deus, do Criador para a criatura, e as religiões de modo geral têm dificuldade para lidar com isso, lidar com transplante, lidar com informação. Negócio meio pouco razoável. E não tenhamos dúvida, os jovens, de um modo geral, vão fugir das igrejas, sejam elas quais forem. E se for o caso do Espiritismo também. Se nós não formos ao encontro, não de encontro, à expectativa, ao interesse dos jovens, porque o mundo está mudado. A ciência desenvolveu e chegou a um ponto que as criaturinhas que nascem hoje são as chamadas, nós mais velhos, somos chamados imigrantes tecnológicos, imigrantes digitais. Porque quando nós nascemos não existia nada disso. Já a criaturadinha de hoje, a molecadinha, são chamadas de nativos digitais. Eles nasceram em pleno domínio já da tecnologia. Então é bom que nós, as ciências e as religiões, saibam se conversar sobre isso, senão vamos perder os crentes. Aqui ele fala sobre as verdades. Na visão espírita, as ideias progridem sempre. As ideias de 3.000 anos progrediram muito, avançaram muito. E os espíritos disseram ao Kardec, não há como governar os homens desviando dessa ideia, do sentido progressivo das ciências, do conhecimento. Tudo progride, tudo evolui, tudo cresce. No outro livro, num capítulo fantástico chamado dos Cismas,
eles falam para Kardec desse princípio progressivo, que é o princípio da evolução do conhecimento, da ampliação, da amplitude do conhecimento, que na visão espírita lhe dá salvaguarda, lhe dá continuidade, perenidade para a sua evolução. Aliás, Jesus falava nisso. O conhecimento, segundo Jesus, era progressivo. Ele dizia, eu estou falando alguma coisa aqui, mas mais adiante eu vou enviar alguém, que ele chamava de Consolador Prometido, que vai ampliar, que vai recordar o que eu tenho dito e ampliar, e vocês vão poder fazer o que eu faço e muito mais. Esse é o sentido do conhecimento. Na doutrina espírita, a doutrina espírita não se cristalizou com o conhecimento da Bíblia. As religiões irmãs nossas têm uma crítica, uma constatação, mas é uma constatação que a gente tem que fazer. As nossas irmãs, os irmãos de outras religiões, de um modo geral, se cristalizaram, se tornaram imóveis diante daquele conhecimento de 3.000 anos. Ora, o mundo mudou, a ciência mudou, progrediu sob todos os aspectos da criatura humana, científico, filosófico, educacional, religioso. E nós temos que crescer junto, é assim que fala o Espiritismo. Tanto verdade que disseram a Kardec na Gênese, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Por que não vai ser ultrapassado? É melhor que os outros? Não é porque é melhor que os outros. É porque se novas, disseram a Kardec, olha só, isso aqui está em Gênese, um dos livros escritos por Kardec. Se novas descobertas demonstrarem que o Espiritismo está em erro acerca de um certo ponto, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, o Espiritismo aceita essa verdade, do ponto de vista científico. É assim que ele progride, tem progredido e vai ter a salvaguarda da sua evolução. Infelizmente, ao contrário das religiões irmãs nossas. Eles falam a Kardec, a religião do futuro, a religião que vai congregar as pessoas, tem que ser uma religião que tenha o mesmo estandarte, o estandarte que vá ao encontro das aspirações, que legitime o coração e a razão das criaturas. Como é que podem as religiões não perceberem que nós vivemos num mundo absolutamente distinto de um mundo do Velho Testamento? Nós vivemos na era do conhecimento, na era da sabedoria. Essa história aqui é verdadeira. O avô chega até o netinho, a netinha tinha uns 6, 7 anos, ele chega até a netinha e fala assim, filha, quando eu tinha sua idade, 6, 7 anos, no meu tempo, o avô falando para a netinha, não existiam computadores, não existiam nem celulares naquele tempo. A garotinha põe as mãos na cadeira também e fala assim, vovô, e como é que vocês acessavam a internet? Para ela, para esses seres que eles chamam, que a ciência chama de nativos digitais, a internet existe de todo sempre. Nós, os mais velhos, na faixa minha, sabe a que custo nós tomamos algum conhecimento acerca dessa área? Como é que podem as religiões não perceberem, não ter essa noção, fugirem à razão? Daí a ideia do chamado Deus cósmico, na visão cosmológica do mundo, como falavam, por exemplo, Albert Einstein, como falava, por exemplo, Charles Townes. Esse Charles Townes, um cientista fabuloso, ainda vivo, ele é Nobel de Física e é co-criador, um dos inventores do raio laser. Ele tem uma frase espetacular, a frase de baixo. A existência de um criador mostra-se nos processos de descoberta sobre o cosmos e a evolução. Quanto maior é esse conhecimento, quanto maior é a sabedoria, mais o universo precisa, carece de uma explicação, de um propósito inteligente. Quanto mais a descoberta é fantástica, mais eu tenho que acreditar num ser criador do universo. Essa é a visão desse camarada, como era a visão do Einstein. De resto e por fim, para encerrar, é bom lembrar que a visão espírita fica favorecida na compreensão da ideia de Deus com o princípio da reencarnação. Muito do nosso entendimento acerca da justiça divina, do Criador, se dá por conta desse princípio chamado reencarnação. Um princípio que de certo modo, enriquece extraordinariamente a ideia de um Criador do universo. Como é que nós poderíamos acreditar? Fica difícil a gente compreender as expressões no dia a dia na rua das pessoas quando se refere ao Criador. Não é crítica, Deus me livre, ao contrário, mas a gente fica pensando, a gente não sofre menos que os outros por ser espírita, sofremos igualmente. Mas imagine, eu me lembro, por exemplo, daquele episódio lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, né, da boate. É isso, né, Santa Catarina, né? Isso, Santa Maria, lá no estado. Eu me lembro do depoimento de muita gente, mas me lembro de uma moça em particular, que disse que quando ela estava saindo, ela se lembrou, acho que ela trabalhava no bar, ela se lembrou do frigobar, ela abriu, muita gente deve ter ouvido esse depoimento dela, ela abriu a porta do frigobar, enfiou a cabeça dentro, e respirou aquele ar puro, refrigerado, por alguns segundos, encheu os pulmões e falou, agora eu dou conta de sair.
mas no que ela sai, já fraquejou, caiu, um rapaz tentou apanhá-la, o rapaz viu que não ia dar conta, foi, quando ela viu que o rapaz ia, ela gritou, pelo amor de Deus, me leve, me leve. O rapaz volta e a leva. E ela na rua, já na casa dos pais, ela dá o seguinte depoimento: só por Deus, se não fosse Deus, eu teria morrido. É meio de... Todos nós falamos assim, mas é uma visão um pouco deturpada. E aqueles cujos filhos não foram salvos? E aquelas pessoas que morreram, que estão no hospital? Não foi por Deus também? Quer dizer, Deus equivocou-se naquele momento, salvou a moça. E aqueles que morreram no Andraus, que morreram no avião que caiu, o que era para ir, não perdeu o voo, não desencarnou, o que não era para ir, mas o outro não foi, ele foi e desencarnou. Essas situações de pessoas com rifles, dando tiro, matando nas escolas, como é que a gente vai compreender esse fenômeno? Como é que a gente vai compreender essa violência que é sinal dos tempos? A não ser com uma visão que extrapola, que se amplia no entendimento de vidas sucessivas, na visão espírita da lei da reencarnação. De maneira que nós espíritas temos esse benefício da informação, da teoria da reencarnação, que nos ajuda a compreender e assimilar os sentidos, por mais singelos que sejam, de Deus, o Criador. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigado.